E vamos nessa. Fala, meus gases nobres, meus rapazes. Mais uma aula de Química, professor JP. E você vem hoje aqui acompanhar resolução de exercício. Tá bom? Essa adrenalina toda até o final da nossa aula. Você que está aí, ó, presta atenção, vem cá, presta atenção. Ei, aqui, ó, vamos lá. O exercício de hoje é trabalhando o coeficiente de solubilidade das soluções que nós já até então estudamos. Quando eu falo coeficiente de solubilidade, presta bastante atenção. Coeficiente de solubilidade, indicado pela letra C maiúscula e o S minúsculo, isso está relacionado às soluções saturadas. Presta bastante atenção aqui. Quando eu trago esse coeficiente de solubilidade, ele está dizendo a solução saturada, que é aquela no ponto. A quantidade máxima de um determinado soluto, vamos chamar de sal, para ser dissolvido numa quantidade padrão medida em água. Ou seja, aquela quantidade de 100 ml ou 100 gramas de água consegue dissolver exatamente esse coeficiente de solubilidade do sal. Ou seja, as quantidades em gramas que foi registrada em uma balança, em um laboratório, e determinamos quantos gramas exatamente podem ser dissolvidos em 100 ml ou em 100 gramas de água. Vamos lá, resolução? Veja só. Primeira análise aqui você tem que fazer. Vamos lá. Aqui, ó. A solubilidade do sal. Olha o sal aqui, ó. Se você pesquisar aí o nome do sal, ele é nitrato de potássio. Esse sal, ele tem o nome, nitrato de potássio. Esse nitrato de potássio, presta bastante atenção, a 20 graus Celsius, é de 35 gramas para 100 gramas de água. Vê se você entendeu essa parte aqui. Pareceu assim meio que confuso. Vamos de novo. A solubilidade deste sal em água é de 35 gramas. Ficou claro? Então, você tem quantas gramas desse sal para ser dissolvido? 35 gramas desse sal. Quem é esse sal? Nitrato de potássio. Tá? Nitrato de potássio. 35 gramas são dissolvidos em quantos gramas de água, gente? Ó. 100. 100 gramas. Pronto, fechou. Então, você está dizendo que 100 gramas de água só pode dissolver 35. Ou até 35, vamos dizer assim. Mas qual é o limite? 35 para 100. Pode dissolver 36? Pode dissolver 37? Pode dissolver 34, 31? Isso que nós vamos analisar. Pode e não pode. Depende de certos fatores. Isso nós vamos discutir aqui. É? Tudo bem? Aí ele fala assim, ó, meu gás nobre, se misturarmos, depois que você preparou aquela primeira, e dizendo assim, se misturarmos ou adicionarmos 50 gramas desse sal, desse mesmo sal, nas 100 gramas de água, o que é que vai acontecer? O que é que vai ser discutido? Vai ser um sistema heterogêneo? Vai ser um sistema homogêneo? Apenas uma solução insaturada? Uma solução saturada ou vai cair em uma supersaturada? Vamos para a discussão. Vamos aqui para a discussão, ó. Vamos armar a regrinha de 3, né? Tudo aqui é trabalhando regrinha de 3, inclusive dentro da química também. Então, vamos aqui. 35 gramas, meu gás nobre aqui, ó. 35 gramas de sal, desse sal que você está chamando de nitrato de potássio, ele está dissolvido em 100 gramas de água. Isso tudo na temperatura de 20 graus Celsius. Ponto. Ele diz o seguinte, se misturarmos 50 gramas desse sal, querido,
50 gramas é aqui de baixo, ó. 50 gramas desse sal. Eu não posso colocar a quantidade em gramas do sal abaixo da água. São duas grandezas diferentes. Né? Um é sal e outro é água. E aí eu quero analisar quantas gramas de água são necessárias para dissolver 50 do sal. Olha a regra de 3. Olha só a sua interpretação. Tá fácil demais, Chuchu. 35 tá para 100. E quantas é que ele acrescentou? 50. Venha cá. Ó, venha cá. Olha o que é que ele fez. Colocou aqui dentro, ó. Colocou aqui dentro, veja só. Colocou aqui dentro 100 gramas de água. 100 gramas de água é o mesmo que você levar para 100 ml de água. 1 ml de água é igual a 1 grama de água. Então, 100 para 100, ou 1 para 1. Aí ele disse que colocou aqui dentro 50 gramas desse sal. Vamos ver se realmente 100 vai dissolver desse que foi colocado. 35, aí. Lógico, vai sobrar 15. É isso? Então vamos. 35 vezes x, que é igual 50 vezes 100. O que é que você fez isso aqui? Você multiplicou cruzado. Ó. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 35x é igual a 5 mili. X é igual a 5 mili dividido por 35. O 35 está multiplicando. Você passa ele para cá dividindo. Faz a continha rapidinho aí para o JP. Quanto é 5 mil dividido por 35? Vou tomar aqui um... Deu 142,85. 142... 142,85 gramas de água. Olha aí, o que é que você está imaginando? Conclusão. Se 35 eu preciso de 100 gramas de água, para dissolver 50 gramas de sal, eu precisaria de 142 gramas de água. Tudo certo? Tudo tranquilo? Algum problema até aqui ou não? O que é que nós fizemos aqui de cálculo aqui, Jota? Foi para quê? Descobrir a quantidade de água, o que ele não pediu, na verdade. Ele não pediu isso, mas nós estamos fazendo um cálculo, estou saindo da frente, onde ele mostra que serão necessários 142 gramas de água para dissolver 50. É claro, gente. Aumenta a sal, aumenta a água. Para dissolver aquele valor. Mas qual foi a análise que você fez aí antes de fazer essa continha? Se 100 dissolve 35, ele colocou 50. Quantas que foram para o fundo? 15, não foi? Quantas? 15. Correto, ó. Ele colocou quanto? 50. Só que o limite que 100 gramas consegue dissolver são quantas? Ó, pensando agora, sem ter que fazer esse pedaço aqui. Nós fizemos para descobrir a quantidade de água. Caso ele pedisse numa letra B, numa letra C. Aí você, pô, 142 gramas, beleza. Ok? Mas ele continua dissolvendo 50 gramas desse sal em 100 gramas de água. Meu irmão, vai para o fundo 15. 15 gramas precipitadas. Ó, olha que top aí. 15 gramas sobraram. 15 gramas sobraram. Essas quantidades ali que você fez a conta, ó. 15 sobraram. Mas continua sendo saturada? Continua sendo saturada? Sim. Só que com sobra de 15 gramas no fundo do copo. Deixou de ser saturada? Não. Continua sendo saturada, vírgula, com sobra.
Se você não colocar isso, aí você erra. Porque ela é saturada quando 100 dissolve quanto? 35. Colocou 50. A 100 falou assim, eu só consigo dissolver 35. As 15 gramas que passaram, senta no fundo do copo, por favor. Aí você tem 15 gramas sem ser dissolvido. Então, a solução é saturada com precipitação. E se é saturada com precipitação, você vê o fundo e vê a parte líquida. Então, eu vejo um sistema heterogêneo. Letra que está a palavrinha heterogêneo. Letra A. Tudo pizza? Pizza. Não? Você chegou a essa conclusão aqui, que realmente você tem uma solução saturada, você tem uma solução saturada com precipitação. Lá na aula anterior, eu usava sinônimos, sobra. Outras palavras, corpo de fundo. Corpo de fundo. Entendeu? Corpo de chão. Corpo de fundo. Sobra. Precipitação. São sinônimas. Então, ó, tá visível. 15 está no fundo. E 35 dissolvido para cima. É saturada com precipitação. E se fosse só 35 em 100? Saturada. E agora? Eu pegando essa parte daqui para frente, ele colocou 50, né? Aí 35 está no fundo. 15 está no fundo. Se eu pegar esse sistema daí para cá e aquecer, digamos, levar para 90 graus Celsius, um exemplo, o que é que se espera dessa solução, pessoal? Aqui estava na temperatura de 20 graus Celsius, ok? Agora eu peguei esse caso, estou puxando a aula, tá? Peguei esse caso e aumentei a temperatura. O que é que aconteceu com esses 15 gramas aqui no fundo do copo? Dissolveu? Dissolveu. Aí você dissolveu, porque você aumentou a temperatura, aumenta a solubilidade. Ou seja, a água, ela é forçada a dissolver a quantidade a mais. Só por conta que aumentou a temperatura. Foi para cima de 20 graus. Poderia ser 25, 27, 30, 80, 100. Eu coloquei valores hipotéticos, 90. Então, se eu aumentei a temperatura lá para 90, significa que agora, ó, o sistema está assim, ó. Você tem 100 gramas de água, beleza? E aqui dentro agora você tem as 50 gramas dissolvidas. Ó. Não tem depósito no fundo do copo, ó. Não tem depósito. Não tem. Não tem isso aqui mais. Aqui, não tem. Ó. E aí, vamos fazer silêncio, por favor? Você está dentro de um laboratório? Silêncio. Por quê? Não perturbe. Você não pode ficar conversando próximo a esse sistema, que ele está, o que nós colocamos em aula passada, por favor, é um equilíbrio instável. Qualquer perturbação que você fizer a esse copo, bater nas paredes dele com os dedos, pegar a canetinha e ficar batendo na bancada onde está sendo feito o experimento, o que é que vai acontecer? Voltar para cá. Porque aqui você tem 15 a mais. O limite é 35, bota na cabeça. 35 para esse sal. Aqui eu tenho 50 dissolvida, porque aumentou a temperatura. Quietinho, ó. Se você dá uma cotovelada lá na bancada, quer dizer, perturbou aquilo ali, não perturbou? Voltou para cá. O que é que você tem? Saturada com sobra. E aqui, você tem uma super saturada. Então, neste caso,
Quando se eleva a temperatura, olha a solução como é que você classifica. Supersaturada, em função do aumento de temperatura. A partir de uma saturada com sobra. Tudo pizza? Ficou tranquilo? Antes era uma saturada, 35 em 100. Coloquei 50, virou saturada com sobra. Quando você aumenta a temperatura, essa sobra é dissolvida. E a solução ela é chamada de supersaturada. E se por acaso você não está perturbando, gritando, tocando, mas de repente você pega um cristal de sal e coloca aqui dentro. Você pode colocar aqui um cristal. Ó, de repente você tem um cristalzinho de sal aqui, uma pedrinha daquele de sal, do bendito sal que você pegou, um turrãozinho, daquele sal que está lá iniciado, você pegou um turrãozinho. E aí, coisa de menino, né? Coisa de fazer arteiro. Aí vem e coloca um trocinho lá dentro. Colocou o trocinho lá dentro, volta para cá de novo. Você perturbou acrescentando o quê? Cristais do mesmo sal. Bateu aquela pedrinha na solução, as 15 gramas que estão aqui dissolvidas na marra, elas voltam para cá. Então, a perturbação. Dentro do laboratório, os reagentes precisam de silêncio. Dentro do laboratório, os reagentes gostam de silêncio. Aqueles frascos cheios de produtos, são reagentes. Se você perturbar demais ali, talvez o próximo grupo que pegar um experimento para trabalhar, aquele reagente pode dar errado. Porque ele está perturbado. Você agitou demais. Tudo pizza? Valeu a pena? A questão, contextualizei, respondi. Achamos quantidade de água para dissolver os 50. E depois viemos para a discussão final e determinamos que a resposta é a letra A. É um sistema heterogêneo. 2 fases, ó, a olho nu, 2 fases. Professor? Opa! E como é que a gente sabe quantos graus que eleva para diluir a 50 gramas? Isso. Aí o que acontece? Isso aqui foi um valor hipotético, pelo JP. Mas dentro do laboratório, aí nós temos que controlar essa temperatura. Até os 15 gramas serem dissolvidos. Você começa o quê? De 20 graus. Aí o termômetro vai para 21. Você vai olhando. Não tira os olhos do termômetro, por favor. 25, ainda tem graminha das 15 lá no fundo. Certo? Está aumentando a temperatura. 30, ainda tem graminhas lá no fundo, das 15, hein? Quando aquela quantidade que era precipitada desaparecer e se tornar um sistema homogêneo, uma só fase vista, aí você conseguiu elevar a uma temperatura maior que 20, que dissolvesse os 15. No caso aqui foi dado um exemplo que eu joguei 90. Variou quanto? 70 graus. Então, de 20 nós fomos para 90. 90 menos 20, 70. Teve que elevar 70 graus, hipoteticamente no exemplo do JP, para poder os 15 gramas serem dissolvidos. Por isso que tem que ser controlado termômetro dentro do laboratório e ele está mergulhado dentro do recipiente que está sendo levado para a chama. Ó. Ok? Aqui está controlando aqui. Até chegar, digamos, chegou nos 90 graus, você não tem mais a sobra. Estão todos aqui. Perturbou, gritou. Ah! Volta para cá. Você entendeu como é que é o lance do controle da temperatura? É ficar atento. Por isso que no laboratório não se deve, conversando aqui, batendo papo ali, a coisa aquecendo ou esfriando, e você aqui batendo papo e tudo. Quando você for lá, você não tem esses valores para discutir. A coisa é séria. A gente acha que vai, né, demorar ou vai ser rápido, você se engana. É igual o leite no fogo. Cuidado, traição. Beleza? E aí? Tudo pizza, tudo Tudo pizza. Então, vamos ver o que, é que a gente consegue fazer aí a mais. Pena que a aula já está acabando, cara. Tristeza. Quando a gente está começando a pegar a manha da coisa. Então, vamos lá. Ainda dá tempo de escrever alguma coisa ainda. 5 minutos ou 6.
Vamos pegar aqui esse exercício número 2 e colocar os dados. Diz assim, ó, a solubilidade do nitrato de potássio. Ó, o mesmo sal que a gente começou a aula. Diz que é, olha só, 20 gramas para 100 gramas de água. Quanto temperatura? 10 graus. O início foi 20, agora nós já estamos jogando 10, tá vendo? A 20 graus era 35, e a 10 graus agora é quanto? 20. 20. Então, aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Era 20 graus, tinha 35. Agora jogamos a uma temperatura 10. Então, 10 graus Celsius permite uma solubilidade do mesmo sal, só que com quantas gramas agora? Com 20. 20. Diminuiu a temperatura, diminui a solubilidade. Aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Ponto. Agora vem cá. Aí diz assim, uma solução contendo 18 gramas, uma solução, né, diz que contém 18 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água a 25 graus Celsius. É resfriada a 10 graus Celsius. Beleza. Quantos gramas do sal permanecem dissolvida? Quantos gramas do sal permanecem dissolvidos? Não vai dar tempo, mas que fica aí como um print para você. Olha aí a perguntinha. A solubilidade do cara aqui. 100 dissolve 20. A quanto? A 10. Ponto. O que é que ele diz? Uma solução contém 18 gramas do nitrato em 50 gramas de água a 25. Pronto. Só que a 25 graus, essa solução foi resfriada para quanto? Para 10. Mas qual é a solubilidade a 10? 20 para 100. E qual que é a solubilidade agora desse sal a 25 graus Celsius, resfriando a 10 graus Celsius? Exige uma concentração agora, uma linha de raciocínio. 18 em 50. Ou seja, se 100 dissolve 20, e 50 vai dissolver X, correto? Bora lá? Talvez dá tempo. É resfriada de 25 para 10. Olha só o que, é que você tem aqui de raciocínio. Essas contas aqui, ó. 20 gramas está para 100. Veja lá. 20 está para 100. Agora, e 50 gramas de água? 18. Ó. Aqui você tem o quê? 18 gramas em 50 gramas de água, correto? A gente quer saber se 50 gramas vai dissolver exatamente 18, correto? Aí você vai partir de quem? Você vai partir da relação de 20 está para 100, que é o coeficiente de solubilidade, é o carro-chefe. Agora, outros dados você pega e coloca a quantidade de água, que é 50, e faz a pergunta, será que 50 de água dissolve 18 gramas de sal? Se sobrar, precipita. Se não sobrar, está dissolvido. Vamos ver como é que fica. Olha lá. Deu quanto? 100x, 5 vezes 2, 10. 1000. X é igual. Corta 2 zeros aqui, 2. Deu quanto? 10 gramas de sal. Então, significa que 50 gramas de água dissolve quanto exatamente? 10 gramas de sal. 10. E não? 18. 18. E aí? Qual que é a linha de raciocínio daqui para frente agora?
Quantas que vão precipitar? Que a pergunta é, quantas gramas do sal permanecem dissolvidos? 8 gramas no Pode só precipitar. 10 gramas. 8 gramas não dissolve. Olha aí, ó, 50 para 10, correto? E foi colocado quanto? Você tem aqui, ó. Você tem aqui uma quantidade de 50 gramas de água. Foram colocadas 18. Só que, na verdade, só conseguiram dissolver 10. E quanto que tem no fundo? 8. 8. Ok? E aí, o que é que você analisa? 10 estão dissolvidos, permanecem dissolvidos. Ok? E 8 precipitadas. Mas você teve que usar o quê? A temperatura de 20, a temperatura de 10, que a solubilidade é 20. E essa aqui é de 25. Essa foi resfriada de 25 para 10. Então, qual é a quantidade mesmo de fato? 10. Ó. Você tem uma quantidade aqui a 25 graus Celsius. Beleza. A 25 graus Celsius, você tem 50 gramas de água que dissolve não 18, dissolve 10. E 8 vai aqui para o fundo. Só que agora você tem a outra, que é a 10 graus Celsius. Você tem quanto aqui? 100 gramas de água que consegue dissolver 20 gramas do sal, correto? Então, vai resfriar de 25 para 10. Qual é a quantidade que você tem solúvel a 25? 10. Qual a quantidade solúvel a 10 graus? 20. Correto? Então, quanto que permanece realmente, pessoal, dissolvido? 10 gramas. Ou seja, 10 menos 20, se você resfriou, você diminui. 20 menos 10. Vai dar um total de quanto? 10 gramas. E essas 10 gramas, elas estão aqui, ó, dissolvidas. E 8 gramas precipitadas. Conclusão, 10 gramas permanecem dissolvidas e 8 gramas precipitadas. Uma boa tarde e até a próxima aula. Valeu, Meus amigos gases lá. Valeu. Tchau, tchau. Alô. Valeu, valeu. Valeu, meu amigo. Isso aí. Vou gravar aqui, interrompendo a gravação.